Boa noite, senhor presidente. Vereadora Flávia Bittar, demais vereadores, à imprensa, ao público presente. Boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu vou me ater a um assunto que o vereador Edu Gelmi, acabou abordando na tribuna, que é sobre a insalubridade dos funcionários da Sanebave. Eu não vou até me estender muito sobre o assunto, até porque eu conheço pouco, mas eu gostaria de deixar alguns pontos claros. O vereador Edu Gelmi foi muito sábio quando falou aqui que quando se vai tirar algum direito do trabalhador, já é errado. Legalmente, eu tenho certeza que isso é errado. Segundo, as pessoas, eu sempre falei isso, as pessoas deveriam pelo menos ter o bom senso, a capacidade de entender o outro lado e conversar, explicar a situação, o porquê. Não é simplesmente, de uma hora para outra, o funcionário pega um olerite e ele não recebe mais um benefício que vinha recebendo há anos. Até porque, pelo pouco que eu conheço do ocorrido, e que conversei com 2, 3 funcionários, tem alguns funcionários que, por exemplo, recebia 40% de insalubridade, hoje não recebe nada. Cortou integralmente. Mas se cortou por quê? Se lá atrás teve um perito trabalhista, um laudo pericial, que diz que esses funcionários teriam o direito de receber a insalubridade, por que se cortou agora? Eu ouvi de alguns funcionários que a direção da Sanebave disse que teve um novo laudo pericial, por isso que foi cortado a insalubridade. Ora, senhores, se já tem um laudo pericial, se o funcionário já ganha um benefício, porque está trabalhando, se contrata novo laudo pericial e se retira o benefício do funcionário, no mínimo, a direção da Sanebave tinha que explicar isso para o funcionário. Senhores vereadores, isso não é nem a falta da capacidade de conversar. É a falta de coerência. É a falta de consideração com o trabalhador. Então eu espero que o superintendente da Sanebave faça o dever, faça a lição de casa. Que chame os envolvidos, os funcionários, que converse, que explique para eles o porquê de ter retirado o benefício, que talvez ele tenha uma explicação convincente, que eu acho que é difícil. Eu acho muito difícil, mas quem sabe ele consegue. Então deixar aqui minha posição clara a respeito dessa situação. Já que eu estava falando da Sanebave, senhor presidente, gostaria também de deixar a minha posição a respeito do projeto de lei de número 3, que entrou nesta casa na sexta-feira. Eu folheei algumas páginas do projeto, dei uma olhada por cima, mas já tem alguns detalhes que, do jeito que o projeto está, não tem como passar por esta casa. Primeiro que a prefeitura sabe que lá no passado teve problema judicial com cargos criados comissionados. Se perdeu o cargo na educação, se perdeu o cargo na administração, em outros setores da administração, mas parece que não aprenderam a lição de casa, infelizmente. Agora se manda um projeto da Sanebave com os mesmos erros de projetos passados. Sabe que chefe
tem que ser cargo gratificado. Não, manda comissionado. O Edu disse bem. Eu acho que a Prefeitura de Vinhedo, a Sanepar, é o único lugar que se tem um ouvidor comissionado. Então, já vou deixar minha posição clara aqui. O projeto, do jeito que está, não terá o meu voto. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário a respeito de uma indicação, mas a mesma, eu acho que ela perde um pouco, não perde o valor, até porque a intenção é o que vale. Mas a vereadora Ana Genesini me parece que já deu entrada em um projeto de lei nesta casa, pedindo para a prefeitura que se coloque câmeras de vídeo ou, se não, alarme nas escolas municipais. A gente já vem pedindo isso desde a minha primeira legislatura, porque nós sabemos que hoje o município não comporta mais colocar, vereador Rodrigo Paixão, um guarda em cada escola. Só que você tem que fazer algo, fazer uma prevenção. Até para inibir um pouco os furtos que vem acontecendo, os roubos que vem acontecendo. Se a prefeitura não tomar nenhuma atitude, vai ficar muito difícil, fica complicado. Principalmente porque estão roubando nos quatro cantos da cidade, mas quando começa a entrar em escola pública e a furtar e a roubar, aí eu acho que passa de todos os limites toleráveis. Então a prefeitura que tome uma ação. Gostaria de fazer um comentário a respeito das contas públicas da cidade. Semana passada esteve nesta casa o secretário da Fazenda, José Luiz Bernegossi. Ele apresentou os números aqui. Eu estava acompanhado de mais alguns vereadores. Nós, enquanto vereadores, fizemos o nosso papel, fizemos algumas indagações, alguns questionamentos ao secretário, e ele respondeu na medida do possível. Por que eu digo na medida do possível? Porque eu, vereador Rodrigo Paixão, como diz o senador Magno Malta, minha mãe era uma analfabeta funcional ou profissional. Eu sou um matemático muito ruim, nunca fui bom. Mas tem algumas coisas que elas não se encaixam. Talvez não precisa ser matemático. Mas uma cidade que arrecada de um ano para outro, de um ano para o outro, 33 milhões de reais a mais, e que se gasta 50 milhões de reais a mais, tem algo errado. Senhores, tem algo errado. Como que se gasta mais do que se arrecada? As contas não vão fechar nunca. A cidade não vai sair do vermelho jamais. A capacidade de endividamento de Vinhedo no ano de 2015 foi 12%. No ano de 2016, chegou a 28%. 16% a mais. A nossa cidade só tá caminhando, em relação às contas públicas, para o abismo, para o buraco. E eu gostaria que a administração tomasse uma providência. Como disse aqui, vereador Rodrigo Paixão, o vereador Edu Gelme, que é um matemático, um exímio matemático, muito bom por sinal, né, vereador? Em 8 anos de 2008 para cá, até 2016, vamos contar 8 anos de governo. Independente de quem seja o governante. Não estou aqui para falar da pessoa do governante. Vamos esquecer a figura do governante. De 8 anos para cá, o orçamento da cidade cresceu 127%.
Aí você fala, mas teve inflação, corroeu o orçamento. Correto, é justo. Só que nesses mesmos 8 anos, a inflação, ela cresce 65%, na média de 65% a 66%. Ora, senhores, como eu disse aqui no começo, não precisa ser matemático. Você tem um crescimento do orçamento, vamos descontar a inflação, 60%. E aí, nesses 8 anos, principalmente de alguns anos para cá, de 2, 3 anos para cá, a cidade começa a ter queda de arrecadação. O administrador, ele tem, por dever, por obrigação, de verificar isso. Começa a cair a receita, é muito simples, corta-se a despesa. Só que começa a cair-se a receita e a despesa aumenta, aí, infelizmente, ninguém, nem o Henrique Meirelles vai dar jeito. Então, eu acho que a administração tem que se fazer algo. Porque senão vai ficar muito complicado. Aí eu fiz uma pergunta para o secretário até então, José Luiz Bernegossi, sobre a situação que ocorreu lá no passado. E eu disse para ele, eu perguntei a ele, na verdade, se quando se demitiu, em meados, por volta de, na segunda quinzena de outubro, após as eleições, cerca de 70, 60 funcionários comissionados, eu disse, o governo, o discurso do governo, ou talvez a realidade do governo, era porque não tinha caixa para pagar despesa, não tinha receita para pagar despesa. Correto? Correto. Aí eu fiz uma outra pergunta para o secretário. Se foi isso realmente, ou se era porque o governo tinha um limite prudencial de 52%, pela lei de responsabilidade fiscal, e ele não poderia jamais chegar nos 54%, que é o limite total. Ele desconversou, falou que acho que não era isso, aquela coisa toda, e segue-se a audiência pública. Tá bom. Lá no ano de 2015, se gastou por volta de 51%. Então, os senhores vejam que 51% do orçamento já foi comprometido aí, num limite potencial de 52%. Faltava-se 1%. Aí, mais no final da audiência, isso eu estou dizendo de 2015. Aí, no final da audiência, que a gente vai ver os números de 2016, passou-se o limite prudencial, que era de 52%, e chegou-se no limite de 53,18%. Quase chegando a 54%. Aí eu não preciso responder aqui, né? A pergunta que eu fiz para o secretário. Ela é clara. É cristalina como a água, vereador Rodrigo Paixão. Se mandou embora, porque senão ia estourar o limite de 54%. E aí incorrer em improbidade administrativa. Então, senhores, eu acho que chegou a hora, a gente quer ajudar o governo, vamos ajudar o governo, eu estou aqui para ajudar no que for preciso, mas tem algumas coisas que tem que ficar claras, definidas. Porque senão, até com a boa vontade de ajudar o governo, fica difícil. Fica muito difícil. Então, eu acho que está aí, os números estão aí. O governo precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Senhor presidente, vou encerrar minha fala fazendo justiça com uma pessoa que é mais que amigo meu. Com Adriano de Souza. A terceira vez que estou nessa casa, meu caro. E eu tenho que ser justo com você. Foram poucos, mas muito poucos, os secretários que eu vi
senhor presidente, já vou encerrar. Com a sua capacidade de se fazer algo pela cidade. Vossa Excelência fez o papel de levar até uns deputados pedindo emenda parlamentar para a cidade de Vinhedo. Então, eu aqui de público gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.